Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre os bancos colombianos que não tiveram nenhuma dúvida e já bloquearam as contas do Gustavo Petro, né? A gente falou que ontem o Gustavo Petro, o atual presidente da Colômbia, mais a mulher dele, o filho dele e também um associado político dele, os quatro foram colocados na lista da OFAC, a mesma lista lá do Alexandre de Moraes, né? É verdade que o Alexandre de Moraes foi colocado pela lei Magnitsky, eles foram colocados pela lei Clinton, que é uma lei de guerra às drogas, né? Mas é basicamente a mesma lista, da mesma forma, qualquer bem que eles tenham lá nos Estados Unidos é bloqueado, enfim, e os bancos não podem fazer negócio com eles, tal como não podem fazer negócio com o Alexandre de Moraes, né? Então, os bancos aqui no Brasil ficaram um tempão, não, porque não sei como aplicar, se eu aplico, se eu não aplico, se vai, se não vai. Lá na Colômbia, eles não tiveram dúvida nenhuma, não. Cancelaram as contas todas do Gustavo Petro, da família dele, dos associados, cancelaram tudo, bloquearam tudo, cancelaram tudo. Vamos entender esse caso aqui, porque isso é uma outra consequência, né? Lembra que eu falei que no que os Estados Unidos colocaram o Gustavo Petro na lista da OFAC, abriu a possibilidade do Lula entrar também, né? O Lula seria uma evolução lógica dessa história. Mas mais do que isso, além disso, tem esse outro ponto. Lá o pessoal não quis perder tempo, não, amigo. Lá o pessoal, os bancos cortaram tudo, porque ninguém lá quer tomar multa americana. Cara, né? Aqui no Brasil o pessoal tá dando sopa nisso daí. Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino Comeu Toda a Picanha, Turguniev na Saula do Xavier Vídeos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os bancos colombianos já bloquearam as contas de Petro e Benedetti. Petro, entenda, é o Petro, a mulher dele e o filho dele, né? Os três entraram na lista do OFAC. O filho do Petro é grande, tá? Ele é político também, estava todo enrolado. Ele tinha também rolo com tráfico de drogas, enfim, é esquerdista, né? Então, foram bloqueadas as contas dele, né? A Associação do Setor Bancário aqui colombiano fez a publicação, avisou que iniciou o bloqueio de produtos e serviços financeiros associados ao presidente Gustavo Petro e vários de seus familiares e o ministro do Interior, o Armando Benedetti, que também foi sancionado no momento que entraram na lista do OFAC, né? De acordo com informação revelada pela W Rádio, ao menos uma entidade financeira já havia aplicado medidas restritivas sobre as contas do mandatário e do ministro. A decisão se dá como resposta preventiva às implicações que tem essa designação dentro do sistema financeiro internacional, né? Então tá aqui, tem também o comunicado aqui do setor bancário, a Asobancária é o nome da associação, a Febraban deles lá na Colômbia, né? E o setor bancário se pronunciou pelas autorizações da lista do OFAC, que inclui o presidente da República, e o sistema financeiro colombiano reiterou sua posição frente às recentes autorizações, com a qual dizendo que vão cumprir os compromissos internacionais e coisa e tal. E teve também essa publicação aqui no Twitter, né? Dizendo que o sistema financeiro colombiano foi uma referência mundial na luta contra a lavagem de ativos e financeiros do terrorismo, mais de 3 décadas. Né? De pronto, Colômbia foi o primeiro país da América a ter um sistema anti-lavagem de dinheiro de acordo e com acordo interbancário para detenção, prevenção e repressão de movimentos de capitais ilícitos em 1992, né? Desde então, o Brasil tem mantido um cumprimento estrito dos estándares nessa matéria, na colaboração e comunicação tanto das autoridades norte-americanas como da banca responsável, tem sido fundamental, né? Dada a recente decisão do governo americano de incluir na lista da OFAC o senhor presidente da República e membros de sua família e o ministro do Interior, o setor reitera seu compromisso com o cumprimento dos padrões internacionais, ao mesmo tempo continuará atuando em concordância com os direitos ao consumidor financeiro, normativa local e jurisprudência da Corte Constitucional. Então repara que eles botaram aqui um comunicado que não é muito diferente do comunicado dos bancos aqui no Brasil, né? Não, que vamos continuar obedecendo de acordo com as leis e coisa e tal, né? E por enquanto está todo mundo aguardando aqui no Brasil para ver como é que vai ser a punição, porque a gente sabe que pelo menos o Banco do Brasil ainda está com os cartões do Alexandre de Moraes funcionando. O sistema financeiro colombiano continuará trabalhando de maneira articulada com as autoridades nacionais e internacionais para preservar a sua estabilidade e integridade, assim como confiança na sua cidadania, né? Então, essa é a situação. Já tem contas do Gustavo Petro travadas, então isso já está funcionando assim, né?
Aí o mais interessante foi que o Martim de Luca respondeu aqui ó, que os bancos colombianos anunciaram que eles vão obedecer às sanções americanas contra Petro e sua família. Como é que está o status dos bancos brasileiros seguindo a questão do Alexandre de Moraes, né? E isso está lá com o Scott Bessent. A gente mandou a informação, né? O Scott Bessent tem a informação através do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro sobre como é que está esse cumprimento, né? E aquele negócio, falar que está obedecendo, os bancos falam também, mas a diferença é que os bancos colombianos aqui efetivamente já têm contas bloqueadas do Gustavo Petro lá na Colômbia. Já bloquearam as contas do Gustavo Petro na Colômbia. Aqui no Brasil, até onde a gente sabe, não teve conta bloqueada do Alexandre de Moraes. Não sabemos se teve alguma coisa que a gente não ficou sabendo. Mas, em princípio, não sabe de nada, né? Ele perdeu os cartões internacionais, mas em princípio ele continua usando cartões nacionais para débito e coisa e tal, né? Então, como é que está o status dos bancos brasileiros seguindo a designação do Alexandre de Moraes? Vamos ver, né? Aqui, ó, a última notícia que se tem é que o Banco do Brasil não bloqueou cartões. Aliás, não há nenhuma confirmação de que qualquer banco tenha bloqueado, nem contas, nem cartões, segundo está dizendo aqui o Paulo Capelli, foi a última informação que a gente tem, né? Então, é a dúvida que a gente vai ficar. Quando é que o Bessent vai começar a agir nesse caso contra os bancos brasileiros? Não sabemos, né? Mas é mais um ponto importante nessa história. No momento que entrou Gustavo Petro, se abre todo esse questionamento de novo sobre como que você garante que os bancos vão obedecer à Lei Magnitsky, né? Aqui tem mais notícias na Colômbia, evidentemente, como era de se esperar, todo mundo na Colômbia está falando sobre isso, né? A inclusão do Petro na lista Clinton, né? A lista Clinton é porque foi a ordem executiva que foi usada para incluir o nome do Gustavo Petro na OFAC, foi assinada pelo Clinton, na época do governo Clinton, né? Então, como a gente chama de Lei Magnitsky aqui, por quê? Porque o Alexandre de Moraes foi pela derrubada de direitos humanos, pela agressão a direitos humanos. Ele também entrou na mesma lista, é a mesma história, né? Uma nova fase das relações entre Estados Unidos e Colômbia começou nessa sexta-feira, quando o Departamento de Tesouro americano colocou o Gustavo Petro, né, o presidente da República, na lista Clinton, formalmente uma lista de pessoas designadas como integrantes do narcotráfico internacional, né? Segundo os documentos do Tesouro, a produção de cocaína na Colômbia se elevou a níveis recordes. Bom, a gente já falou sobre isso aqui. E o ponto que acontece também é que, além disso, aí ele fala aqui também sobre o fechamento das contas e coisa e tal, e além disso, ele fala aqui sobre o que se inclui, né? O congelamento de ativos nos Estados Unidos, proibição de transações com cidadãos estadunidenses, restrição para estabelecer relações financeiras internacionais, dado que muitos bancos revisam listas da OFAC ao abrir contas e efetuar transferências, e um golpe reputacional de alto impacto por se tratar do primeiro presidente colombiano incluso nessa lista, né? Já houve outros presidentes de outros países inclusos na lista, mas da Colômbia é o primeiro, né? O Gustavo Petro reclamou aqui no X, né? Efetivamente a ameaça de Bernie Moreno se cumpriu e eu e meus filhos e minha esposa estamos na lista da OFAC. Meu advogado de defesa vai ser fulano e vai botar um advogado lá nos Estados Unidos para tentar contestar isso. Curioso o fato de que Alexandre de Moraes não designou ainda advogado lá nos Estados Unidos para cuidar disso, né? Porque o Alexandre de Moraes sabe que está errado, né? O Gustavo Petro sabe que está errado também, mas, né, pelo menos ele foi mais corajoso que o Alexandre de Moraes. Eu lutei contra o narcotráfico durante décadas. Gustavo Petro, você é presidente há 4 anos, não dá para ser uma década, cara, você está exagerando nisso daqui, né? Me traz a medida do governo e da sociedade que tanto ajudamos para deter seus consumos de cocaína. Outro dia mesmo o Gustavo Petro estava falando que não são narcotraficantes, que são trabalhadores com narcotráfico, não sei o que lá. Mais uma vez passando pano igual o Lula para coisa, né? Ou seja, ele reclamou muito, disse que é falso, que é uma besteira, que é mentira que tem aqui. Aí veio aqui na coisa dele botando um monte de emoção. Olha só, eu estou na praça aqui de Bolívar, em Bogotá, olha o povo me apoiando. Ele tem lá os MAV dele lá também. É lógico que iriam apoiar ele, né? Quando o Lula entrar na Magnitsky também, vão apoiar o Lula também. Mas não tem problema, isso aqui é uma minoria do povo da Colômbia, né? Aí botou um monte de gente aqui que fez mensagens de apoio para ele. O povo aqui, a resposta do povo soberano de Bogotá, né, ante a arbitrariedade da tirania, a resposta ignômia é convocar o poder constituinte. Ele está querendo usar isso para aprovar a constituinte dele, né? Lógico que está querendo usar isso para constituinte, né? Aí botou mais um monte de imagem aqui de pessoas que apoiando ele, evidentemente. É lógico que tem pessoas lá que apoiam esse idiota, né? Evidentemente, tal como tem idiotas aqui no Brasil que apoiam o idiota do Lula.
Enfim, o cara tá machucado por dentro, bicho, tá machucado por dentro. Mas o mais interessante nessa história, aqui, ó, o Martin de Luca tá trazendo aqui, ó. Vamos falar sobre o banco francês, o BNP Paribas, e por que o caso importa para os bancos do Brasil e da Colômbia que estão navegando as sanções americanas, né? Em 2014, o BNP Paribas admitiu que processou de forma condescendente bilhões em dólares para entidades no Sudão, no Irã e Cuba em violação de sanções americanas. O Tesouro Americano e outras agências de legais, né, impuseram penalidades de 8,9 bilhões de dólares por processar transações em dólares entre 2005 e 2012 envolvendo essas partes sancionadas, similar ao Gustavo Petro e Alexandre de Moraes. Os bancos brasileiros mandaram sinais misturados sobre será que eles vão atender ou não essas ordens da OFAC, né? Os bancos colombianos parecem ter respondido de forma mais direta, dizendo que vão sancionar o Petro, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, mas eu acho que está preocupante esse negócio para os bancos brasileiros. Isso aqui vai criar mais um novo incentivo para os bancos obedecerem ao OFAC ou então quebrarem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.